Vamos fechar os nossos olhos e entrar em conexão com a espiritualidade, deixando as nossas preocupações e acalmando os nossos corações. Querido Mestre Jesus, querido Doutor Bezerra de Menezes, patrono desta casa, estamos aqui imensamente agradecidos e também pedindo, rogando que neste momento em que estejamos aqui, possamos estar sintonizados com a espiritualidade, trocando as nossas mazelas por esperanças, por alegria, por perdão, por fé, por coragem, para podermos seguir em frente, conforme o teu discípulo, Mestre Jesus, que foi Francisco de Assis, também pregou a tua palavra. Que neste momento que estejamos aqui, estejamos como se fosse uma corrente de amor, e possamos ouvir e absorver as palavras do nosso palestrante, Lino, que a espiritualidade esteja com ele e o inspirando a passar para nós o que há de melhor na palavra de ti, Cristo. Assim, nós voltamos a te agradecer imensamente. Muito obrigada, Cristo Jesus. Muito obrigada a todos aqueles que estão aqui nesta casa, toda a espiritualidade. Assim seja. Graças a Deus. Bem, é um prazer sempre receber Lino para mais uma vez aqui a gente ter essa oportunidade de aprendizagem, de trocas, né? Eu sei que é tanto uma aprendizagem para o palestrante quanto para a gente, né, Lino? Então, Lino Petelinka, né? A gente sempre erra, porque é um sobrenome lindo, mas difícil de pronunciar. Mas esteja à vontade em nossa casa, tá? A palavra é sua. Tempo de renovação é a nossa palestra. Então, nós estamos sendo chamados a refletir sobre essa chamada, tempo de renovação. Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que a gente volta aqui, né, na Fabem, que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanta alegria. E também agradeço o convite pela oportunidade de estudo, porque, como foi dito, quem mais aprende é o palestrante. A gente vem aqui para expor 40 minutos e às vezes gasta 2, 3 dias preparando a exposição, ainda que você tenha o tema pronto. E esse eu não tinha o tema pronto. A razão desse tema foi uma conversa com a Fátima. Eu enviei para ela uma mensagem de Ano Novo e, ao me convidar, ela falou: Lino, olha, é um bom tema para palestra. Eu falei: sem dúvida, né? E aí a mensagem era uma mensagem, é uma mensagem de Emmanuel, né, que chama Carta de Ano Novo. E aí ele falou: então você vai falar para nós. Eu falei: vou. É sempre com muita alegria que a gente vem aqui. Então, vamos lá. E essa carta de Ano Novo, diz Emmanuel, por Francisco de Xavier, no livro Vida e Caminho por Espíritos Diversos. E ele diz: Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como fraternal amigo, como se encarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessidade de ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia de convocar-se para a execução de velhas promessas que ainda não tivesses coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te
o caminho, fase das horas, renascer-te o caminho para a reconciliação. Se fosses ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se desencantaste de demasia, volte o arado de suas obrigações e planta o bem com o destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esqueça-a e procure a alegria serena da consciência tranquila no dever do bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia para aqueles que não te entenderam até agora. Recorda-te que há mais ignorância que maldade em torno do seu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem possa passar ao seu lado na inquietude da solidão, da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que visitam dominados pelo frio, no desencanto ou da indiferença. Não te esqueças que Jesus jamais se desampara, se desespera conosco, e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos a toda hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a ti mesmo, porque o dia volta amanhã. Eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. E aí, lembro-me da mensagem que é atribuída a Chico Xavier. Passa três. Eu não estou conseguindo acompanhar mais. Não, antes, ou antes desse. Aí, essa é a mensagem. Eu não dei sinal para o André, então ele não passou. Desculpe, eu fui lendo. Mas essa é a mensagem que é muito divulgada como sendo de Chico Xavier. Já li também que ela seria de um outro espírito através do médium Francisco Espírito Santo. Mas, mais recentemente, saiu uma publicação esclarecendo que essa é uma frase de um escritor que chama James Sherman, mas não importa de quem seja. Se Chico Xavier adotou e passou a praticar, é porque ela tem muita relevância, né? O que dizem é que Chico ouviu essa frase e adotou como sendo dele, como diário, nunca ele falou que foi dele. Aliás, o médium tem muito dessas coisas, de falar através dos espíritos. E essa é uma frase que realmente cabe na vida de todos nós. Ninguém pode voltar atrás, mas pode fazer um novo começo a qualquer momento. E essa é importante porque, na verdade, nós somos seres eternos. E se nós ficarmos lamentando no passado, a gente não vai continuar marchando no mesmo, André, vai continuar marchando no mesmo local. E por que renovar? Bom, vocês não viram a figurinha que eu tinha colocado, porque ficou para trás na exposição, mas eu recebi uma figurinha e tinha colocado aqui na exposição, e todo dia é um recomeço. Na verdade, nós, de certa forma, desencarnamos à noite na medida que abandonamos o nosso corpo e vamos ou somos levados ao mundo espiritual. Isso vai chegar um momento em que nós vamos dormir para o mundo físico e acordar definitivamente no mundo espiritual. Nós que somos espíritas, sabemos que mesmo quando nós estamos encarnados, nós temos os nossos momentos no mundo espiritual. Os espíritos falam do cordão de prata, que deixamos o corpo na terra e um cordão nos liga ao espírito até o mundo espiritual. Onde cada um vai depender da nossa vibração, do nosso merecimento, daquilo que almejamos. Então, de certa forma, todo dia, no dia seguinte, quando nós acordamos, nós temos a oportunidade de recomeçar. E recomeçar não é simplesmente substituir o velho pelo novo. Na verdade, recomeçar, se a gente pensar bem, exige uma profunda transformação,
uma desconstruir e reconstruir aquilo que nós vivemos, da forma como nós vivemos. Aquilo que foi dito naquela frase: ninguém pode fazer reconstruir o passado, mas nós podemos, nesse momento, a qualquer momento, começar uma nova trajetória de vida. Eu já estou velho, vocês podem ver, já tenho alguma idade, e algumas vezes na minha vida eu tomei essa decisão de mudança de trabalho, não estava satisfeito, fui lá e mudei de trabalho. Isso já fiz algumas vezes na minha vida, por conta da necessidade, da insatisfação, da necessidade de mudar. E isso vale muito para a experiência de todas as pessoas, né? E nós podemos pensar o seguinte, que renovar exige uma certa coragem de questionar como nós estamos, o que estamos fazendo, como estamos vivendo. É preciso saber que renovar, às vezes, exigem sacrifícios, riscos. Eu, já com 60 anos de idade, deixei um posto de serviço e fui para a Bahia, atrás de um outro trabalho, e todo mundo, os amigos, a esposa, falou, mas você é doido fazer isso? Falou, olha, tem risco, tudo tem risco na vida, mas eu acho que no fim, se não valeu a pena financeiramente ou valeu como experiência de vida, conhecer um novo povo, uma nova profissão, uma nova situação. Então, renovar é difícil, mas exige comprometimento, risco e, acima de tudo, boa vontade, né? Às vezes a gente renova para pior, mas a rigor, a nossa prosa aqui hoje é tentar renovar para melhor. E como nós falamos na mensagem, eu vou colocar um pedacinho de cada, de cada tópico que eu li para nós refletirmos um pouco. Começa Emmanuel dizendo: o tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando os horizontes mais claros para a necessária ascensão. E aí, quando eu estava preparando a exposição, eu coloquei lá no computador tempo e veio essa frase de Dalai Lama, que, como no Espíritas, todos sabemos que nós respeitamos todas as religiões, todas. Não existe religião ruim que, senão aquela que nos afasta de Deus. Toda aquela que procura, de alguma forma, melhorar o ser humano é válido. Lembrando que Kardec, quando concebeu a doutrina espírita, ele procurou tirar dela a palavra religião e colocou só como ciência e filosofia para que fosse um amparo, um complemento de todas as religiões. E em O Livro dos Espíritos e na doutrina espírita nós vemos isso. Lá no final do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o espiritismo vai ser a religião do futuro, e os espíritos respondem que não, não vai ser uma única religião, mas ela vai estar, de alguma forma, integrada com todas as religiões. Então, o tempo, meus amigos, ele separa três momentos. O passado, que, conforme disse a frase, ninguém pode voltar atrás. O presente, que o próprio nome já é, alguma coisa que Deus nos dá nesse momento. Olha que maravilha, nós estamos aqui no sábado à tarde, sol ensolarado, pensando, refletindo sobre a palavra renovação. Pensando como que, de alguma forma, nós podemos melhorar a nossa vida, que essa é a finalidade dessa exposição. De alguma forma, renovarmos para melhor. Então, e o amanhã? O amanhã, ele não existe ainda, mas depende das escolhas que nós fizemos agora. E é por isso que é preciso renovar. Renovar a cada momento, sem medo, mas sempre almejando, buscando o que há de melhor. Então, Dalai Lama nos diz que só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Então, todo dia a gente
nasce com uma oportunidade de ser diferente. Na outra frase, Emmanuel diz: lembra-te de que o ano é retorno. Lembra-te que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivesses a coragem de cumprir. Isso é verdade. Muitas vezes nós falamos: amanhã eu vou parar de beber, amanhã eu vou parar de me implicar com a minha esposa, amanhã eu vou voltar a estudar, amanhã, amanhã, amanhã. São promessas que muitas vezes nós cumprimos, né? Mas o Espiritismo nos fala que as promessas podem ser corrigidas a qualquer momento. A primeira providência a fazer é se arrepender-se dos equívocos. Eu falando assim, parece que está todo mundo andando no erro, mas não é isso, não. É que nós não somos perfeitos e ainda temos muitas coisas a corrigir, principalmente para nos corrigir. Lembrando que ninguém pode corrigir o outro, mas todos nós podemos corrigir a cada um de si. Você não é responsável pelo que o outro fala. Eu venho da doutrina evangélica e lá, quando falava de salvação, eles lembravam bem: olha, a salvação é pessoal, a salvação não existe salvação pelo pai, pela mãe, ou pela família. Ah, eu sou de uma família evangélica. Não tem isso. Cada um tem que ter o compromisso com Deus e com Jesus. E nós, espíritas, falamos assim: cada um tem um compromisso consigo mesmo, de fazer o melhor, de caminhar outros caminhos, de vivenciar algo melhor. É, e nós temos, como espíritas, dois livros que nos amparam a isso, que nos dá o caminho. O primeiro é o Livro dos Espíritos e o outro, Evangelho segundo o Espiritismo. São livros que, se você buscar nele, você vai encontrar resposta para tudo. Kardec, daquelas perguntas que ele fez, que era um sistema de ensino, lembrando, Kardec era professor. Sócrates, através do sistema maêutica, ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Embora Kardec tenha feito as perguntas aos espíritos, os espíritos algumas vezes devolveram algumas perguntas sim, mas a grande maioria das vezes nos trouxeram respostas. Nós temos em 1857 exposição sobre vida em outros planetas. Sim, existe. Deus não fez nada à toa. Deus nos dá planificação para o futuro. Olha, a humanidade está em ascensão, vai melhorar, isso não vai ser sempre assim. Então, nós temos muitas coisas no livro dos Espíritos. Nos traz as leis morais, e uma delas é a lei do trabalho, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, a doutrina espírita nos dá o suficiente para nós termos aí uma bagagem, saber por que caminhos andar. E todos nós que estamos aqui hoje estamos de parabéns, porque viemos ouvir, buscar alguma coisa que nos ajude nesse novo ateliê. A outra frase que Emmanuel traz na mensagem do Novo é o seguinte: se tens inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se fosse ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Perdoar é um ato de amor, é um ato de inteligência, porque sabe quem ele liberta? Ele faz bem a pessoa que está recebendo o perdão, mas faz muito mais para quem concede o perdão, porque você se liberta daquela ofensa que te foi praticada. Se você ficar vibrando, porque o fulano me ofendeu, porque fulano me falou isso, porque ciclano está me devendo, porque ninguém faz a sua parte, você não vai sair do lugar. E ao contrário, essa mazela, essa vai virar uma chaga, e vai te adoecer. O perdão, o ódio, a ausência de perdão adoece as pessoas. Há até um estudo que fala que alguns tipos de câncer são decorrentes da mágoa, da ausência de perdão. Eu não sou médico, não sei, mas eu já li sobre isso
E nós sabemos que não a saúde não é uma fórmula matemática, mas deve ter alguma coisa a ver, porque nós vivemos num mundo de expiação e provas, e sabemos que muitas coisas que nós colhemos decorrem do nosso mau comportamento nessa vida ou na vida passada. Então, quando nós experimentamos alguma coisa ruim, é porque foi permitido. Deus não permitiria que alguém sofresse alguma coisa que não tivesse que passar por aquilo. Lembre-se, nosso Deus é um Deus de amor e bondade. Ele não permite que alguém colha, seja, receba alguma reprimenda por aquilo que não fez. Então, nós temos que prestar atenção naquilo que fizemos também e no que nós vamos fazer. Jesus tem uma frase que ele repetiu muitas vezes na passagem dele, e uma delas é aquele cidadão que estava doente lá na fonte, ficou lá 38 anos esperando para ser curado, porque havia um momento em que, quando a água vibrava, quem se atirasse na fonte ficava curado. E ele ficou 38 anos lá e não conseguiu. Quem assistiu aquele filme, aquela série que teve aí, tem essa cena bem, bem feita lá. Foi uma cena que foi muito bem feita. E aí, Jesus chegou lá, viu, se compadeceu daquele cidadão e falou: "O que queres, né? E que faça?" "Ah, Senhor, eu não consigo, porque eu não consigo mais andar, não consigo chegar à fonte quando ela treme." E Jesus falou: "Pega o teu leito, levanta e anda." O cidadão pegou e fez isso num sábado, que foi até motivo de muita discórdia entre os judeus. E aí, mais para frente, ele encontrou o cidadão de novo e falou: "Ó, você está curado, hein?" Encontrou no templo. "Você está curado. Te cuida, vá, não peques mais, para que não te aconteça mal maior." Esse "não peques mais", Jesus falou muitas vezes que ele fez cura, ele falava: "Não peques mais." E para esse, especialmente, ele falou: "Para que não te aconteça mal maior." Nós, espírita, não temos pecado, graças a Deus, mas nós temos equívocos, temos atitudes equivocadas. E aí tudo tem causa e consequência. O Espiritismo, mais do que qualquer religião, fala o seguinte: ninguém planta o que não colhe. Aliás, está isso também na Bíblia. Não te enganes, tudo que plantar vai também colher. E essa é a melhor de todas as lições. Mas o perdão, ele volta lá: "Se fosse ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada da frente." Qual que é a importância do perdão? É, além de ser uma virtude, é, é uma libertação. Porque a partir do momento que a gente supera aquele momento, a gente tem mais energia para seguir em frente. Ele também é um processo que inicia com a compreensão e reconhecimento da imperfeição do outro. E isso é muito importante para o espírita. Compreender que, se todos nós estamos nessas jornadas, todos nós somos espíritos imperfeitos a caminho da plenitude espiritual, mas que estamos ainda muito longe. Se considerarmos a vida de uma pessoa, nós estaríamos ali perto da adolescência, fazendo aquelas malcriagens, querendo, escolhendo que faculdade que vai cursar, por aí. Nós estamos num momento de transição, como nos trouxe principalmente Divaldo Pereira Franco e outros espíritos. Na verdade, quando eu estava me preparando para essa exposição, eu vi que, aparentemente, não é só Divaldo Pereira Franco que trouxe lá a transição planetária, mas muitos outros espíritos já falam disso. E mesmo o Livro dos Espíritos fala da nossa evolução, da transição planetária, do momento em que essa Terra vai mudar de planeta de expiação e provas para um planeta primeiro de regeneração, depois o mundo perfeito, depois o mundo feliz. Há quem diga que, que o planeta Terra ele ainda vai ser um mundo celestial. Quantos lustros, quanto tempo? É impossível de ver. Mas a verdade é que, se nós olharmos
como já fomos e como somos agora, nós já caminhamos bastante. Nós vivíamos em cavernas, matávamos o outro por qualquer coisa. Hoje, o homicídio continua aí. Mas houve uma guerra, um momento no planeta Terra que todo o país estava em guerra com o vizinho. Levando o Brasil, por exemplo, nós brigamos com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, com todos. Hoje, aqui na América do Sul, nós já não brigamos mais uns com os outros. Tem uma implicância ali, aqui, mas já estamos superando a guerra. Outros lugares que têm guerra ainda vão superar também. E a promessa que os Espíritos nos trazem, inclusive através de Chico Xavier, que ele falou naquele programa Pinga Fogo, é que quando acabarmos com a guerra, quando nós tivemos mais guerra no planeta, aí aconteceu o momento da transição planetária, do mundo de regeneração chegar de vez. E aí nós vamos viver num planeta onde já não impera mais o ódio, onde não mais prepondera o mal, mas o bom vai estar aí também. Teremos algum mal, mas o mal vai ser tão insignificante, tão pequeno, que não vai trazer essa comoção que tem agora. Então, nós temos que lembrar também do perdão no último tema, como causa e efeito, né? Eu disse aqui que o perdão não anula a lei das causas e efeito, mas nos permite lidar com as consequências dos nossos atos de forma mais serena e construtiva. Eu digo do auto-perdão, porque muitas vezes nós falamos assim, eu errei. Quem não erra? Quem está no planeta Terra com certeza vai errar um dia ou outro, às vezes mais, às vezes menos, mas é preciso nos perdoarmos daquilo que nós fizemos de errado. Todos nós, por algum momento, já cometeu algum deslize. Eu conto uma história, e vou repetir aqui também, que me marcou muito. Eu raramente falo palavrão, raramente. Um dia, na sala dos professores, saindo da sala para a coordenação do lugar, eu falei um palavrão para um colega de trabalho. Mas aquilo ficou tanto, e eu logo em seguida fui para a Bahia, tudo, não consegui resolver aquilo. Mais para frente, não faz muito tempo, talvez o ano passado, ele também se aposentou, eu me aposentei do magistério, não nos vimos mais. E eu encontrei na Calçadão. E aquela alegria de rever. E eu percebi, melhor de tudo isso, eu percebi que ele não tinha mágoa, porque a hora que ele me viu caminhando no Calçadão, ele chamou: Ô, Lino, como é que você está? Vamos aí e tal. E começamos a conversar. E aí, o que você está fazendo? Isso, aquilo, tal. Aí eu tive a oportunidade de pedir perdão. Falei: meu irmão, lembra aquele dia assim, assim, assim? Ele falou: me lembro, você me perdoa? E ele falou: eu perdoo. Mas fez tão bem para mim. Ele se lembrava, quem que não lembra de ouvir um palavrão no meio do nada, de uma conversa besta, e depois você ficou com aquilo lá. E aí, é, todas essas coisas. Ah, Lino, você é puro? Não. Eu estou falando que eu errei, erro mais vezes. Erro lá em casa com a esposa, com os filhos. A minha netinha ainda não dá para lidar, mas uma hora você pega de mau jeito, você dá uma má resposta. Uma má resposta é um erro. Você tem que se perdoar daquilo e tem que pedir perdão. Você não está vendo que não é assim, sua sonsa? É uma má palavra. Lembra que Jesus falou: aquele que falar raca para o seu irmão vai ser digno de julgamento? Então, as palavras têm muita força e nós temos que ter cuidado com elas. Então, e nós temos que nos perdoar e buscar o perdão. Agora, se a pessoa não quer perdoar, também já não é mais problema seu, porque o perdão te liberta. E eu achei de Joana de Ângeles essa, esse, essa frase aqui que eu trouxe para a nossa reflexão. Nunca retribuas a maldade com vingança ou de esforço, ou seja, com briga. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minora o seu aturdimento, não usando para com ele
dos recursos infelizes que você utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu que ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser seu. O ofensor, nós ou outro, é sempre mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. Essa palavra se encaixa perfeitamente, porque nos coloca tanto na condição de ofendido como de ofensor. E isso acontece toda hora nesse mundo que nós vivemos de expiação e provas. Toda hora. É um colega de trabalho, é um chefe, eu agora convivo com clientes, né? E de vez em quando a gente é, não consegue atender a expectativa do cliente e acaba ofendendo ou sendo ofendido. A outra questão que nós temos que dar muita importância para o trabalho. Emmanuel diz: se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do prover. O trabalho é uma lei natural que encontra-se também no Livro dos Espíritos. É a lei que obriga que todo homem tem que trabalhar. Eu já, não sei se pus aqui, mas já falei sobre a lei do trabalho, porque eu fui professor de direito do trabalho há muito tempo, e o trabalho hoje é terapia. Quem fica parado é igual água. A água parece que nada, mas se ela ficar parada aqui, ela se decompõe e daqui a pouco está putrificada. E é assim a mesma coisa conosco. Então, nós temos que trabalhar. Agora, quando fala trabalho, para a doutrina espírita, o trabalho não é aquele que você sai, vai para o emprego, cumpre o horário e volta. O trabalho é qualquer atividade no bem. A mãe que cuida do filho com esmero e carinho é um trabalho, muito árduo, aliás. O pai que se dedica a exercer sua profissão com honestidade, amor e carinho é um trabalho. As pessoas que estão na casa aqui preparando essa reunião de hoje é um trabalho. Aliás, eu vi o André, o tanto que ele se esforçou para passar esses fios antes das 14 horas e testa microfone e tudo. É um trabalho. E com amor. E é esse o trabalho que importa. E lá no Livro dos Espíritos, a Kardec nos diz: o homem que intensicia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento. E é verdade. Nós não viemos aqui para não fazer nada. Para não fazer nada, nós ficaríamos talvez desencarnados lá na erraticidade. Mas lá também nós sabemos, pela doutrina espírita, que ninguém fica sem fazer nada. Aquela história que vai para o céu, vai ficar tocando arpinha lá no jardim, na beira do rio, na beira do lago maravilhoso, aquilo lá existe. Não existe, aquilo é uma figuração de que a vida apenas além da morte, é melhor do que essa vida encarnada. Mas temos que ter conhecimento, consciência de que lá nós vamos trabalhar. E as obras doutrinárias estão aí, Violetas na Janela, para citar duas, e o Nosso Lar, né? O doutor lá, chegou lá, o doutor André Luiz chegou lá achando que era doutor e não servia para faxineiro, né? Foi limpar o hospital, porque muitas vezes a nossa tarefa aqui é importante aqui, mas quando nós chegarmos lá, a nossa tarefa vai ser dada de acordo com o nosso adiantamento moral, que é o único que nos dá. Então, para o espírita, para o espírita, o trabalho é visto como um aprimoramento espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos está nos empurrando para frente. E o trabalho no plano material é importante porque é dele que muitas vezes nós tiramos o sustento, é dele que nos garante uma qualidade de vida melhor. Então, é importante. Aliás, eu que venho do mundo evangélico e também os católicos
tem essa percepção de que nós trabalhamos por culpa de Eva, né? Que deu a fruta lá e Deus nos expulsou do paraíso. Na verdade, nós sabemos que lá é uma alegoria, que é uma expulsão de espíritos que viviam numa condição melhor e foram exilados para a terra. Mas que o trabalho em mundos adiantados, nos mundos felizes já, é outro tipo de trabalho. Não é esse trabalho que cansa, que soa, que exige de nós sacrifício. Eu trabalho com serviço burocrático. Às vezes eu passo o dia, quando chego à noite, estou cansado. Eu reclamo para a esposa, Cristina, fiquei o dia todo sentado, estou morto. Como assim? Porque o trabalho desgasta. Para quem não quer saber, a Cristina é aquela de cabelo cacheado ali, ó, que está sempre comigo. Bom, então, todos nós temos que trabalhar. E o que dizer da preguiça? O, o Emmanuel diz: se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Falando assim, dá a impressão de que nós exigimos muito. Lá em O Livro dos Espíritos, quando Kardec faz uma pergunta para os espíritos, qual o limite do trabalho? E ele responde, sabe o quê? O de suas forças. E agora eu vou falar como professor de Direito do Trabalho. Em 1857, não havia regulamentação de Direito do Trabalho. A regulamentação do trabalho de 8 horas é coisa já do século 1800 e pouco, do século XIX. Século XIX. No Brasil, no século XX, com certeza. Mas na Europa eu estou em dúvida, porque o livro é de 1857 talvez já tivesse essa discussão, mas não era plenamente adotada. Na Revolução Industrial, quando as pessoas foram para a cidade, um pouquinho só de história, não tinha nenhum tipo de regulamentação. Então, se trabalhava de sol a sol, não tinha idade mínima para a criança trabalhar, e com isso havia muitas doenças e muito acidente de trabalho. E lá mais para frente, houve um movimento de a jornada de 8 horas, dividindo o tempo de trabalho assim, 8 horas para trabalhar, 8 horas para convivência e 8 horas para dormir. E se nós pensarmos bem, essa métrica é válida até hoje, porque realmente os médicos recomendam pelo menos 8 horas de sono. Se você não precisa de 8 horas, aqui não tem problema nenhum. Dizem que Chico Xavier dormia 4 horas por noite, mas nós não somos Chico Xavier, né? Eu, com 7 horas, me viro bem. Mas tem gente que precisa de 9 e 10 horas. Então, 8 horas é um padrão médio. E 8 horas para trabalhar faz com que o dia de 24 horas sobre um terço para outras atividades, convivência com a família, estudo para quem precisa estudar, alguma coisa. Então, isso já é um progresso da humanidade. E agora, e depois foi reduzido concedido o descanso ao domingo por conta da Igreja Católica que queria os fiéis na igreja, e depois conseguimos em alguns países assinar a semana de 5 dias, e agora estamos trabalhando no Brasil para a jornada de 35 horas ou 36 horas semanais, que já existe para algumas categorias. Por exemplo, quem trabalha em regime de turno ininterrupto, a jornada é de 36 horas. Voltando agora à nossa palestra, que eu já dei aula de Direito do Trabalho demais, caiu aqui o espírito do professor de Direito do Trabalho. Mas olha só, a Bíblia condena a preguiça. E quando eu coloquei lá, deixa eu contar como eu preparo minhas palestras. Eu abro o Livro dos Espíritos, abro o Evangelho segundo o Espiritismo, e abro um site chamado Bíblia Online. E eu coloco uma palavra. E aqui, a palavra que veio é o descanso, nessa frase de Emmanuel, né? Agora, quem descansa demais, eu falei, descanso demais, quem descansa demais é preguiçoso. E eu coloquei a palavra na Bíblia Online de preguiça. O que tem de advertência na Bíblia contra a preguiça são muitas, né? Como também tem o trabalho que enaltece, né? Então,
é, a preguiça, visto pelo ponto de vista patológico, ela é uma doença. Você não consegue trabalhar, muitas vezes, porque você não consegue mesmo, né? Mas nós temos que nos curar. Aquelas pessoas que não conseguem, ficam prostradas, não conseguem sair do lugar. Vou contar mais uma história minha. Eu era jovem e nós éramos um grupo de amigos. E tinha um amigo, vou falar o nome dele, ele já está desencarado, o Carlinho. A gente tinha a casa do Carlinho, o Carlinho estava deitado, estava lá, nunca fazia nada, não saía com a gente, não se mexia. E tinha um amigo, particularmente, que não se conformava com isso. Vamos lá passar na casa do Carlinho, vamos no Carlinho, vamos no Carlinho. E chegava lá, Carlinho sempre tinha uma resposta para não fazer, não ir na pelada. A gente tinha grupo de bicicleta, ia para pedalar, antes do pedal, isso já era nos anos 70, hein? A gente já tinha grupo de pedal. É, as coisas que os jovens fazem normalmente no meio do dia, Carlinho nunca topava. E um dia eu comentei com um amigo, falei, cara, esse não faz nada. Às vezes, num calor desse, ele estava deitado, no meio da tarde. Falei, o cara está deitado. E você tem 16, 15, 16 anos, você está cheio de energia, né? Você não vai parar fácil. Aí um amigo falou, ele está doente. E eu não compreendi que doença que ele tinha, até mais para frente eu conheci a doença que chama depressão. Até a doença que realmente cola na pessoa na cama e não consegue fazer nada. Então, nós temos muito bem que separar a preguiça com a má vontade de fazer as coisas e a depressão, aquelas situações que as pessoas não conseguem trabalhar porque tem uma patologia, que também é doença e que também tem tratamento. Então, o nosso caminho é o caminho do trabalho para poder melhorarmos. E agora, uma penúltima frase de André Luiz, de Emmanuel, aliás. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Olha só, a alegria para o espírito é uma conquista, é um estado de paz que nos faz vibrar. Jesus, de fato, nos preveniu que no mundo teríamos aflições e temos. Nós estamos num planeta de expiação e provas e vivemos com elas. Mas isso não nos impede de, dentro do que é possível, sermos pessoas alegres e felizes. E uma coisa que o Espírito tem que saber é o seguinte, que nos aguarda, depois de passar dessa vida, alguma coisa muito melhor. O Divaldo Pereira Franco, por muito tempo, ele encerrava a sua palestra recitando uma poesia, e ele falava de alguma mazela e falava, mas sabe que depois isso vai ter um término, sabe que depois dessa vai ter uma vida melhor. E nós espíritas temos que ter essa certeza de que nós temos uma vida melhor nos esperando. E para terminar, o último, eu gostaria de, de falar é, uma, uma, me faltou o nome, um pensamento do professor Pastorinho, que ele dá o nome de sementes. Diz lá, essa mensagem foi publicada nessa semana por um Roberto Ailton, que é um espírita valoroso que nos coloca é, todo dia uma mensagem de esperança. Eu acho que é leituras, me fugiu o nome, é um grupo que nós recebemos todo dia. E diz lá, para encerrar, sementes.
Plante sementes de bondade, de amor, mas não te preocupes com os resultados futuros. Se não obteve o bem que você esperava, ou se o benefício não provocou a gratidão desejada, não se aborreça. Ajude e passe adiante. Lance as sementes ao solo e deixe que cresçam e frutifiquem segundo as possibilidades do terreno. Aguarde o tempo, mas por enquanto, plante as sementes da bondade e do amor por onde quer que você passe. Obrigado pela atenção. Foi muito bom estar com vocês aqui essa tarde. Obrigado. Muito obrigada, Lino, com certeza. É uma sensação de que a gente pode recomeçar sempre, né? É uma oportunidade. Vou pedir a nossa querida Lê para fazer a prece final. Imbuídos nessa energia de paz, tranquilidade, reflexão que nosso amigo Lino nos trouxe hoje, aqui está repleto de desencarnados, encarnados que querem escutar os ensinamentos de Jesus. E através do Lino poderemos ter ferramentas para que isso aconteça. Agradecemos ao Pai Maior pela oportunidade da vida, agradecendo a Jesus por avalizar a cada um de nós o reencontro aqui na Terra e agradecendo a espiritualidade amiga que nos envolve sempre para que possamos, em prática, ter o amor, a bondade, a gentileza nos nossos atos. Que possamos solicitar, rogar caminhos novos, renovados e principalmente pedir a Deus que aponte caminhos para que possamos ser pessoas melhores, não só para nós mesmos, mas para o nosso semelhante. Obrigada por tudo e por tanto, que assim seja.